Mais uma vez, irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa transmissão, ao nosso serviço. Um dos últimos serviços deste ano, irmãos. Pensávamos ir mais longe com eles, mas teremos que colocar uma pausa no próximo mês. Portanto, estes já são os últimos serviços de edificação que vamos ter por este ano, por causa de que queremos caminhar também, irmãos, em outras direções, atender outros assuntos ou necessidades da obra de Deus. Em breve vamos dar mais detalhes, mais notícias do que acontecerá durante a semana na MAP, mas durante o mês de junho ainda vamos manter este serviço, o serviço de edificação. Queremos ainda partilhar alguns pontos doutrinais ou doutrinários, como também é dito, durante algumas semanas mais, para completar, se for possível, o assunto da salvação, chegando mesmo até o levantamento da igreja como o último ponto. Não são todos os pontos doutrinários, irmãos, existem muitíssimos mais. Há tantos temas, irmãos, que pronto, necessitaríamos décadas, eu acho, para desenvolvê-los todos, mas pelo menos neste ano, neste ciclo de serviços de ensino, conseguiremos, com o favor de Deus, completar aqueles que são mais importantes, mais básicos para o nosso crescimento espiritual. Falando nisso, irmãos, nas últimas semanas temos estado a tocar o que também é chamado de rudimentos dos assuntos mais básicos do plano da salvação, começando pela fé, seguindo pelo arrependimento, continuando pela doutrina do batismo nas águas e também do batismo do Espírito Santo, o que também chamamos de novo nascimento. Sim, todos estes temas já foram partilhados, foram também colocados, publicados no nosso canal de YouTube e nos nossos grupos, nas nossas redes estão os links para todos aqueles que desejem ou desejarem vê-los novamente, aí estão gravados. E eu agradeço a Deus, irmãos, por estes meios tecnológicos que temos, que nos permitem rever com eh, comodidade, com conforto, cada um destes temas. Hoje, irmãos, eu quero fechar de alguma maneira o assunto dos batismos, falo em plural, embora Efésios diz que há um batismo, porque nós também chamamos de batismo o enchimento do Espírito Santo, né? Nesse tema estivemos a falar nas 2 semanas anteriores e também durante o mês de maio houve uma série de pregações sobre o Espírito Santo nos nossos serviços dominicais. E quero fechar então esse assunto e o assunto do batismo nas águas, é dizer, a soma dos dois batismos, com alguns exemplos de salvação, exemplos bíblicos, é claro, para o qual, irmãos, eu vou convidá-los para abrirem as vossas Bíblias no livro de Atos e permanecer aí, porque eu vou citar algumas passagens do livro de Atos, não vou ler, mas vou citar, e então, irmãos, é que vamos tentar, com o favor de Deus, avançar nesse assunto e completar o assunto do plano de salvação também. Estou a falar de um estudo de casos. É o que vamos fazer agora, durante os próximos 20 minutos. Vamos fazer um estudo de casos e especificamente 3 casos de salvação no Novo Testamento. Sim. Começo, irmãos, por dizer isto, e é que lamentavelmente hoje muitos crentes, muitos cristãos, muitas denominações dizem, ensinam que a conversão novo testamentária, aliás, o novo nascimento, fica completo, fica fechado no momento em que a pessoa faz uma confissão verbal de fé, no momento em que a pessoa crê em Jesus e confessa o seu nome e toma algumas escrituras do Novo Testamento sobre este assunto, afirmando então que a salvação fica completa nesse momento. Mas, irmãos, nós sabemos que sem o batismo
de água ou nas águas no nome de Jesus, como já foi amplamente ensinado aqui. E sem o batismo do Espírito Santo, não existe realmente salvação. Novamente, irmãos, somente podemos ter salvação por meio do novo nascimento, o qual é completado quando estes dois batismos são, pela sua vez, completados. Falamos do batismo nas águas e do batismo do Espírito Santo. E temos bases bíblicas, temos exemplos bíblicos abundantes, irmãos, para falar nisto. Primeiro, devemos reconhecer que aquelas pessoas que foram salvas nos evangelhos, várias vezes Jesus salvou pessoas nos evangelhos, foram salvas não pela graça, não pela igreja que ainda não existia, mas pela lei, é dizer, pelo antigo pacto. Quando Jesus salvou, vamos colocar o exemplo clássico, ao ladrão na cruz do Calvário, não o único caso, mas o caso mais destacado, talvez. Ele o fez, irmãos, sob a velha aliança, sob o velho pacto ou um velho testamento, como também podemos chamá-lo. Então, estas pessoas, irmãos, que viveram durante o tempo do ministério terreno de Jesus, foram perdoadas dos seus pecados, porque elas demonstraram arrependimento, sim, porque elas demonstraram que queriam mudar. E nesse caso, irmãos, e podemos ler sobre isto no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, de João, não vou citar todas as escrituras que eu cá tenho nas minhas notas. Jesus, quem estava aqui pessoalmente, sim, que estava na sua natureza humana, veio ser o sumo sacerdote para estas pessoas. Não havia necessidade da igreja, não havia necessidade dos batismos, porque o próprio dono da igreja, o próprio batizador, porque lembremos o que já foi dito, que ele batiza com o Espírito Santo, e o batismo nas águas é no seu nome também. Ele estava presente aqui, portanto não era necessária qualquer mediação, porque ele é o mediador, ele é o sumo sacerdote de todos os que creem, ou que cremos nele, nós também cremos nele, né? Portanto, como o sacrifício que ele veio fazer tinha também, irmãos, efeito retroativo, Jesus não morreu apenas pelos futuros crentes, ele morreu também pelos crentes do passado, por todos os crentes da história da humanidade. Quantos dizem glória a Deus por isso? Então ele podia agir, irmãos, desta maneira, e ele salvou o paralítico, outro exemplo. Filho, os teus pecados são-te perdoados. Sim? Ao leproso, aquele que voltou para agradecer-lhe, vai, a tua fé tem te salvado. E assim, em vários casos, Jesus salvou. Lamentavelmente, muitos que não reconhecem isto da lei e da graça como períodos diferentes, e já temos estudado isto alguma vez, misturam tudo e dizem, pronto, não precisamos ser batizados porque o ladrão não foi batizado e foi salvo. Aquela mulher foi salva e não foi batizada, aquele homem foi salvo. Irmãos, mas aquilo aconteceu sob a velha aliança, sob o velho pacto. Estão comigo, irmãos? Se alguém está a perceber a ideia, pode deixar aí um amém no chat, se faz favor, para eu saber que está a chegar este ensino e está a ser bem compreendido. Isto é muito importante, irmãos. Mas as coisas mudaram, viraram completamente quando Jesus ascendeu. Já ao não estar ele, e ao chegar o Espírito Santo pela primeira vez no dia de Pentecostes, como já temos estudado aí em Atos capítulo 2, então, irmãos, o que começa? Começa o novo pacto, a nova aliança, o novo testamento. Na verdade, irmãos, eu sou da opinião que os 4 livros do Evangelho pertencem ao Velho Testamento. Eu sempre tenho tido esta opinião.
e que realmente o Novo Testamento começa no dia de Pentecostes. Concordam com essa ideia, irmãos? Na verdade, aí é que nasce a igreja e começa o período que agora conhecemos como o da graça, do qual também o apóstolo Paulo, o apóstolo João e outros falaram. E é a partir daí, irmãos, que a salvação é obtida apenas pela entrada do crente à igreja. Amém? Não existe outra agência de salvação, agora mesmo, durante a graça, que a igreja. Israel está numa pausa, ele não é agência de salvação neste momento. Israel, ainda ele próprio, está perdido, sim, porque lhe tem acontecido endurecimento, diz a Bíblia, né? É a igreja que tem a chave por meio da pregação do apóstolo Pedro, aí em Atos 2:38, e é a partir desse instante, Atos 2:38, se alguém sabe o versículo, diga-o comigo. Pedro lhes disse: arrependei-vos e sede batizados no nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia, alguém diga glória ao Senhor pela palavra. É a partir desse momento preciso, irmãos, que o plano de salvação que agora nós manejamos, que agora nós ministramos e ao qual podemos resumir em duas palavras: novo nascimento. Esse é o plano de salvação. Novo nascimento. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, não pode ser salvo. É a partir daí que o filtro, a exigência, o requisito é Atos 2:38. Quem obedecer a Atos 2:38 é salvo. Amém? Aliás, quem é batizado nas águas no nome de Jesus e enchido do Espírito Santo é salvo. Quem não obedecer Atos 2:38 não é salvo. Amém? Uma pessoa pode ser muito boa, pode ter muita religião, pode conhecer inclusive muito da Bíblia, pode cantar muito bonito, pode cantar mesmo os cantos apostólicos, usar gravata e trazer uma Bíblia grande assim, mas se ela não nascer de novo da água e do Espírito, ela não é salva ainda, irmãos. Glória ao Senhor. Estão bem, irmãos? Estão comigo? Glória ao Senhor. Então, rapidamente, porque o tempo corre, vou falar desses exemplos que prometi. Vejam em Atos capítulo 8, irmãos, que não vamos ler, mas podem ver aí, olhar na sua Bíblia, nomeadamente a partir do versículo 5 e até o 17. Assim podem dar uma vista de olhos e vão achar a muito conhecida história dos samaritanos que ouviram a pregação de Filipe, quem lhes ensinou o plano da salvação e por meio do qual também Deus fez grandes milagres. Aconteceram aí curas divinas, aconteceram libertação de demônios, queima de livros de bruxaria, muita coisa, irmãos, aconteceu aí. E todas estas experiências foram excelentes porque as pessoas creram em Jesus, mas ainda não eram salvas. Ato seguido, Filipe os batizou no nome do Senhor Jesus, como indica aí Atos 8, porque eles mostraram fruto de arrependimento, né? E a partir daí, irmãos, então eles ficam numa pausa, que como falei na semana passada, talvez foi de 15, 20 dias, o tempo que o apóstolo Pedro e o apóstolo João tardaram em chegar desde Jerusalém. E quando Pedro e João chegam e oram por eles, eles recebem o batismo do Espírito Santo com o sinal de falar em novas línguas. O que significa então, irmãos, que embora eles tinham sido curados, tinham sido libertados, tinham se arrependido dos seus pecados, a salvação deles ainda não estava completa. Começou a completar-se com o batismo nas águas no nome de Jesus e acabou de completar-se quando eles foram batizados pelo Espírito Santo. Eles precisavam das duas experiências. Aí na sua casa, cada um diga as duas experiências. Amém? Com uma só não era suficiente.
Se Filipe não tivesse insistido depois do batismo nas águas deles e não tivesse enviado pelos apóstolos a Jerusalém e os apóstolos não tivessem vindo a orar por eles para que recebessem o Espírito Santo, irmãos, eles não teriam sido salvos nessa altura porque não tivessem completado o novo nascimento. Amém. Isto é muito importante, irmãos. Eu vou fazer um parênteses aqui e dizer que quando nós chegamos em Colômbia ou na Colômbia, achamos muitos irmãos pentecostais, não apostólicos, pentecostais, que, no entanto, acreditavam que com o batismo nas águas é suficiente para a salvação. E tinham uma explicação estranha de Atos 2:38, dizendo que ao ser batizado nas águas, recebiam o Espírito Santo automaticamente. E essa era a explicação que eles davam. Vocês talvez vão ouvir isso muitas vezes de irmãos, porque eles são os nossos irmãos, pronto, porque acreditam no nome de Jesus, batizam no nome de Jesus, mas não acreditam na importância do batismo do Espírito Santo. E isso é erro doutrinário, isso é engano, irmãos, porque o batismo do Espírito Santo é essencial, bem como o batismo nas águas. Quantos dizem amém novamente, irmãos? Aleluia, aleluia. Somente se nascer, ou se nascermos da água e do Espírito, disse Jesus, poderemos ver o reino de Deus. Precisamos acreditar nisto, irmãos. E um dos casos que já estudamos, o caso dos samaritanos, demonstra que é assim e que não foi suficiente com eles ter sido batizados nas águas, precisaram esperar para receber o Espírito Santo também. Temos o caso do Saulo, quem mais tarde seria conhecido como o apóstolo Paulo, quem aparentemente se arrependeu dos seus pecados e dos assassinatos que tinha cometido, quando ele cai perante a luz do Senhor no caminho a Damasco e ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Podemos ver aí arrependimento. Talvez ele recebeu o Espírito Santo naquela altura quando Ananias veio e orou por ele. Não sabemos, porque a Bíblia não declara precisamente se Paulo nesse momento falou em novas línguas, mas o que sabemos, irmãos, é que no momento em que Saulo recebe a vista, pois Ananias ora por ele e Saulo é curado, imediatamente ele tem que ser batizado para lavar os seus pecados, invocando o nome de Jesus Cristo. Isto está para que aqueles que estão comigo na Bíblia possam vê-lo em Atos, capítulo 22, versículo 16. Aí nos é dito, e também no capítulo 9 de Atos, nos versículos 17 e 18, que Paulo, nessa altura ainda chamado Saulo, foi batizado nas águas. Ainda que ele já tinha invocado o nome do Senhor, ainda que ele já tinha reconhecido que Jesus é o Senhor, como ele próprio diz: Senhor, o que queres que eu faça? Mas ainda assim ele precisava ser batizado. Neste caso estou a enfatizar, a salientar o assunto do batismo nas águas, porque isto também é questionado por muitos evangélicos hoje, que com apenas uma oração num altar já a pessoa recebe salvação. Sim? E lamentavelmente, irmãos, e vou dizê-lo, embora isto fique gravado, eu já tenho visto apostólicos dizer isso. Ajuda-nos, Senhor. Por aí, numa ocasião, num serviço, escuto um ministro dizer: vão receber Jesus como seu Salvador, levantem as vossas mãos, recebam Jesus como seu Salvador, façam esta oração. O que é isso, irmãos? Nós não fazemos oração de salvação. Não dirigimos pessoas para que aceitem Jesus como seu Salvador. Essa é uma tradição moderna das igrejas evangélicas que lamentavelmente têm tirado transcendência ou importância ao batismo nas águas no nome de Jesus e ensinam erradamente que com uma oração de fé o pecador pode ser salvo. Não é assim, irmãos. A fé é a base, é o alicerce, mas ela precisa desenvolver obras de obediência à palavra de Deus, como temos estado a ensinar. Glória ao Senhor. Então, já falamos dos samaritanos, já falamos
de Saulo e como é que ele foi salvo. E mais para frente ele diria que ele falava em novas línguas, e disto já falamos também na quarta passada. E agora vou deixar o último exemplo bíblico de salvação, que é também já conhecido entre nós, e é o exemplo de Cornélio e a sua família. Quem quiser procurar e olhar aí no capítulo 10 de Atos, pode achar informação sobre isto. E aqui temos um caso bem diferente, irmãos, porque enquanto os samaritanos eram idólatras, Saulo era um assassino, Cornélio era um homem justo. Ele era um homem obediente a Deus, era um homem piedoso, diz a Bíblia, aí no começo do capítulo 10, que fazia esmolas, que orava. Amém? No entanto, e apesar de ele estar a viver uma vida arrependida, uma vida, podemos dizer, pura, obediente à lei, pelo menos o que ele conhecia da lei, ele, irmãos, não era salvo ainda. Eu quero que digam amém, irmãos, porque as pessoas bondosas e boas e generosas parecem filhos de Deus, mas ainda não, se não nasceram de novo. Temos que ter firmeza com isto, irmãos. Sim? Não podemos ser mais bons do que Deus e pensar que uma pessoa, porque é tudo isso, tem entrada no reino dos céus. Olhem para o que acontece. Deus lhe envia um anjo, prova de que Cornélio realmente tinha uma relação com Deus. E este anjo lhe dá instruções para buscar Simão Pedro, que estava não muito longe daí, da Cesareia, para que viesse e lhe pregasse a mensagem da salvação. Então podemos ver, irmãos, que Cornélio precisava ouvir essa mensagem, ainda que ele era justo e era bom e tudo o que já sabemos. Chega Pedro, acompanhado de alguns irmãos, prega sobre Jesus, e nesse momento, como já vimos também antes, Cornélio e os que estavam com ele recebem o Espírito Santo, enquanto Pedro ainda estava a pregar. E então Pedro ordena, agora estou no versículo 43, Atos 10, para eles serem batizados nas águas no nome de Jesus. Glória ao Senhor. Podem ver, irmãos, como cada caso é totalmente diferente, mas as duas coisas, as duas etapas, os dois patamares do novo nascimento acontecem sempre. A ordem pode mudar, as circunstâncias podem mudar, mas a obra de Deus é perfeita, ele nunca deixa as coisas pela metade, sim, nem muito menos na introdução. Ele é autor da fé e ele é consumador da fé. Amém, irmãos? Ele completa o plano da salvação sempre que encontra corações dispostos. Isso aconteceu aqui com Cornélio e os seus. Eles foram batizados pelo Espírito Santo e eles foram batizados nas águas no mesmo dia e todos eles foram salvos. Glória ao Senhor. Amém, irmãos. Pronto, já o tempo tem passado muito rápido, mas eu vou ceder à tentação e vou partilhar ainda outro exemplo, porque este pode ser ainda mais impressionante, mais espantador. Neste caso, irmãos, vamos ir para Atos 18 e com isto vou fechar. Aqui achamos em Atos 18, versículo 24 e 25, um homem chamado Apolo. Em espanhol é Apolos. Quem era Apolo, irmãos? Um líder, sim, um pregador que a Bíblia descreve como poderoso, como eloquente, como alguém evidentemente instruído nas Escrituras, com conhecimento, com discernimento e com muitas coisas que nós também temos. Ainda mais, irmãos, aí em Atos 18 diz que ele era fervoroso, ou fervente, como se pode dizer. É dizer que ele tinha vida espiritual, tinha relação com Deus, como nós reconhecemos que muitos cristãos trinitários evangélicos têm, sim. Ele tinha
dons espirituais evidentes. Então, posso eu afirmar que ele também tinha certo nível de presença do Espírito Santo na sua vida. Mas uma coisa é presença do Espírito Santo e outra coisa é plenitude, ou enchimento, ou batismo, que significa imersão. Aleluia. E é por isso, irmãos, que quando Paulo chega aí em Corinto e junto com ele aquele casal para pregar o evangelho, encontra o Apolo e começam eles a expor a mensagem do evangelho mais exatamente para ele. Este caso é muito importante também, irmãos. Temos falado de samaritanos, que eram praticamente pagãos, de Saulo, que era um judeu zeloso, de Cornélio, que era um prosélito muito espiritual, e agora estamos a falar de um pregador, de um evangelista que tentava salvar outros, mas ele ainda não era salvo. Isto é incrível, né? Ele tinha muito boas intenções, mas a sua própria salvação ainda não tinha sido obtida ou alcançada, irmãos. Não podemos duvidar da sinceridade de Apolo, como também não podemos duvidar da sinceridade de muitas pessoas. Mas, irmãos, ainda assim, elas precisam mesmo ser batizadas no nome de Jesus, como foi Apolo, e ser cheias do Espírito Santo, como foi Apolo. Deixo-vos, como trabalho de casa, um quinto caso, não vou comentá-lo, embora tenha muita vontade de fazê-lo. De facto, é o meu caso preferido. Vocês podem achá-lo em Atos 19, se quiserem tirar nota e estudá-lo. Está aí nos primeiros versículos do capítulo 19 de Atos. Talvez o exemplo mais dramático de cara ou face a muitos amigos, muitos irmãos que conhecemos que creem, que acreditam em Jesus, mas que nem têm ideia de o que é o Espírito Santo, o que é a manifestação do poder de Deus na vida do Filho de Deus, e também não sabem nada sobre o batismo nas águas, no nome de Jesus. Aí fica então, irmãos, como trabalho de casa, glória ao Senhor. E quero então, irmãos, concluir nesta noite já, dizendo que em todo o livro de Atos e também nas epístolas paulinas, nas epístolas de Pedro também, isto é salientado. Se vocês quiserem também ler lá em 1 do apóstolo Pedro 3:21, o batismo nas águas, no nome de Jesus, é para a salvação. E quero que todos digam aí na casa, é para a salvação. Sim. Satanás odeia esta doutrina, irmãos, e é por isso que a persegue tanto, a questiona tanto. Agora, com isto das redes sociais, do YouTube, etc., podemos achar tanta coisa errada, irmãos, e tanta confusão. Mas a palavra de Deus não tem mudado e nem mudará, irmãos. A Bíblia é clara, o batismo é para a salvação, o batismo do Espírito Santo é para a salvação, glória ao Senhor. E todos os que cá estamos, irmãos, que já temos nascido de novo, por meio dele, por meio das águas, no nome de Jesus, e por meio do Espírito Santo, e irmãos, temos que estar muito, muito agradecidos com Deus. Por que não damos ao Senhor graças nesta noite, irmãos? Por que não levantamos as nossas mãos neste momento e adoramos ao Senhor Jesus por ter-nos presenteado, irmãos, esta doutrina tão maravilhosa que podemos dizer assim, irmãos, a maioria do mundo não tem recebido, nem pode entender, mas graças, Senhor Jesus, nesta noite. Obrigado, Senhor, porque tu, na tua misericórdia, no teu favor, nos tens revelado estas coisas a nós, pequenos, Senhor, o que também o mundo chama nécio, aleluia, Senhor, e tendo-as escondido dos sábios, dos espertos, Senhor, deste mundo, nos as ensinaste a nós, Senhor Jesus, pequenos. Muito obrigado, porque hoje podemos desfrutar desta salvação tão grande, Senhor, desta experiência tão maravilhosa, Senhor,
que é sentir a paz, que é sentir a tranquilidade e a confiança de que estamos a caminho do céu, de que o nosso nome, Senhor, já foi inscrito no livro da vida, Senhor, e que podemos esperar a tua vinda, Senhor, com uma certeza muito grande de que tu não nos deixarás órfãos, não nos deixarás aqui, Senhor, a sofrer as consequências da desobediência humana, Senhor, chamada de grande tribulação, mas que faremos parte, Senhor, do levantamento da tua igreja. Obrigado, meu Deus, mais uma vez, porque nesta noite estamos aqui congregados, Senhor, a confirmar, a ratificar estas coisas, Senhor, e a afirmá-las na nossa vida, para sem qualquer temor, sem qualquer dúvida, ou medo, ou vergonha, Senhor, pregá-las também a todos aqueles que, como o Cornélio, que como o Apolo, ou como os samaritanos, Senhor, ou como os discípulos de João lá em Éfeso, Senhor, ainda não tenham recebido salvação. Oramos, Senhor, gratos contigo, e oramos também dispostos, Senhor, comprometidos a espalhar esta mensagem, Senhor, a não escondê-la, Senhor, embora ela não seja muito aceite, muito popular nestes dias. Senhor, nós queremos ser fiéis a ela, fiéis à tua palavra, e pregar, Senhor, com toda certeza, com toda firmeza, Senhor, que somente há um caminho, que somente há um plano de salvação, não dois, muito menos três. E esse, Senhor, é o plano do novo nascimento, por meio do batismo nas águas no teu nome e por meio do enchimento com o teu Santo Espírito. Senhor, recebe glória nesta noite e recebe louvor, Jesus, porque tu nos tens feito objeto, Senhor, depósito destas verdades tão maravilhosas. Jesus, és digno de louvor, és digno de reconhecimento, Jesus. Aleluia, aleluia. Irmão amado, caros irmãos, vamos ligar os nossos microfones um instante mais e vamos adorar juntos ao Senhor. O que vos parece, irmãos, se alçamos as nossas vozes e adoramos a Deus mais um instante? Obrigado por isso. Glória a Deus. Te damos alabanças. Glória a ti, Jesus.